alunos do projeto Discente Pesquisador. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro módulo, que tem por título Plataforma Lattes. Eu sou o professor João Batista Botentuit Júnior, da Universidade Federal do Maranhão, e vou apresentar esse módulo para vocês. Então, a plataforma Lattes é uma plataforma de currículos que foi implementada pelo CNPq. Então, qual o objetivo dessa plataforma? Para que todos nós, estudantes, professores, investigadores, possamos cadastrar as nossas habilidades, as nossas formações e aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Além disso, ela permite o cadastramento das suas publicações, das suas experiências, que você tenha desenvolvido ao longo dos anos. Então, para você, pode ser que algumas coisas não sejam tão importantes, mas para o currículo Lattes são. E muitas pessoas até dizem assim: não vou preencher esse currículo porque eu não tenho quase nada. E quando terminam o processo de preenchimento, o que elas observam? Que tem 5, 6 páginas. Por quê? Porque ele é muito detalhista. Ele quer saber tudo. O que você fez, quando fez, onde fez, quantas horas fez aquele curso, por exemplo. Então ele é muito detalhista. Então, a plataforma Lattes representa aí uma experiência do CNPq na integração de bases de dados, de currículos, de profissionais e de pessoas que atuam em várias instituições no Brasil. E é um sistema único de informações cuja importância atual se estende não só às atividades operacionais de fomento do CNPq, como também ações de fomento de outras agências. Então, o que ele quer dizer com isso? O CNPq, quando precisa selecionar um pesquisador, utiliza essa base de dados, assim como outras universidades. Então ele vai ser importante. Quando você quiser pleitear uma bolsa de pesquisa, você vai precisar do seu currículo Lattes. Quando você quiser pleitear uma vaga no mestrado, no doutorado, vai precisar dessa vaga. Futuramente, quando você já concluir essa etapa de especialização, mestrado, e quiser se candidatar para uma vaga como professor numa universidade, vai precisar também do seu currículo Lattes, porque ele reúne uma série de dados que são importantes aí para as instituições de ensino. Então, é de extrema importância para o CNPq que você crie e mantenha atualizado esses dados para que eles possam saber exatamente ou aproximadamente quantos pesquisadores nós temos no Brasil, quantos grupos de pesquisa, quantas pessoas com especialização, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, com pós-graduação no Brasil, pós-graduação advinda do exterior. Então, o currículo Lattes também permite o cadastramento de pessoas estrangeiras. Então, quantos estrangeiros estão atuando aqui no Brasil? Então, a plataforma Lattes, se tiver todo mundo atualizado com esses dados lá, fica muito fácil da gente extrair essas informações que são tão importantes. E para as universidades, é através delas que nós podemos selecionar pessoas, pessoas para os grupos de pesquisa, pessoas para os mestrados, doutoramentos, e também encontrar outros profissionais. Olha o que já aconteceu comigo. Eu tinha uma aluna, eu trabalho num programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade e também num outro em Gestão da Educação Básica. Mas nesse primeiro eu tive uma aluna que estava pesquisando um tema muito específico e eu não conhecia ninguém para poder arguí-la com maestria. Então recorri à plataforma Lattes e lá encontrei uma pesquisadora na Bahia e ela trabalha no mestrado e ela participou da banca dessa minha aluna. Então o currículo Lattes me foi muito útil nesse processo de encontrar pessoas, especialistas que possam dar respostas a essas questões que eu estava lá atrás. E para o pesquisador, por que é importante? Por vários motivos. Primeiro, para conhecer outras pessoas que investigam sobre a mesma temática, verificar os artigos ou publicações que esse indivíduo possa ter e que, através da plataforma, a gente pode lá conhecer o currículo desse sujeito e, a partir disso, extrair informações, entrar em contato também. Bom, então como se inscrever na plataforma Lattes? Então basta você acessar o www.cnpq.br ou, para aqueles que já têm, então não precisa cadastrar, vai precisar atualizar. Então, acessando esse site, vocês vão ter essa visão aqui. E tem aqui 3 opções.
buscar currículo para aqueles que estão interessados em conhecer novos pesquisadores sobre as várias temáticas. Então posso pesquisar por nome ou posso pesquisar por assunto, tá? Eu tenho aqui o item atualizar, onde eu posso atualizar o meu currículo caso eu já tenha um currículo. Ou ainda eu posso cadastrar um novo currículo, tá? Então, entrando nesse item cadastrar, você vai colocar o seu CPF. Pode ser, né, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que aconteça algum problema de acesso. Então esse problema de acesso pode se dar por vários motivos. Um deles pode ser, por exemplo, por conta de uma mudança de nome e que essa mudança ainda não foi efetivada no Ministério Bom, então como eu estava falando, pode ter sido por conta de uma mudança de nome. Por exemplo, as mulheres, quando elas casam e por acaso resolvem aderir ao nome do marido, então elas precisam fazer essa alteração no Banco do Brasil, né, no Ministério da Fazenda, onde você faz essa mudança de nome. Ou ainda, pode ser que tenha algum problema com o seu CPF, ou esteja com algum bloqueio em relação ao imposto de renda. Então esses fatores eles podem prejudicar o acesso, fazem com que você não consiga cadastrar o seu currículo. Mas na maioria das vezes é um processo simples, tá? Outra recomendação que eu dou: muito cuidado na hora de escrever o seu nome. Porque uma vez que você escreve o seu nome, você não tem como alterar com facilidade, tá? Então, tenha atenção para colocar a primeira letra em maiúsculo, tá? Se o teu nome tem acento, então coloque o acento, porque depois para modificar fica mais complicado. Se por acaso você cadastrou o seu nome errado, né? Por exemplo, escreveu de uma forma errada ou quer corrigir, aí só tem uma solução. Você vai ter que escrever para suporte@cnpq.br. Aí você vai anexar sua identidade e vai escrever um e-mail informando o problema que você deseja corrigir. Não sendo assim, não tem como, né, corrigir essa informação que é o seu nome, tá certo? A mesma coisa, caso você tenha casado ou caso você tenha mudado de nome e queira atualizar, você precisa mandar um e-mail também para suporte@cnpq.br, anexando lá a sua identidade, a sua certidão de nascimento ou algum documento, né, que tenha foto. Eles dão mais preferência para documentos que tenham foto, tá bem? Então, aqui mostra uma janela, né, de quem vai fazer o seu cadastramento. Ele vai pedir lá o país de nacionalidade, o e-mail, vai pedir que você confirme o seu e-mail e crie uma senha. Lembrando, vamos criar uma senha que seja de fácil acesso, para que você lembre futuramente. Pode até, que se quiser, combinar letras e números, para dificultar um pouco aí, para outras pessoas não conseguirem rastrear a sua senha. E aí, para quem já tem acesso, né, depois que já cadastrou, vai colocar lá o seu CPF e a sua senha. E aí vai ter acesso ao sistema. Então aqui tem uma janela com o meu acesso e a partir dessa janela eu vou mostrar para vocês todos os itens que compõem o currículo Lattes. E a partir daí vocês vão poder esclarecer algumas dúvidas, porque ao final desse módulo vocês precisam criar o currículo de vocês e enviar para a gente esse link que vai ser gerado, tá? Então atenção, o link ele fica disponível bem aqui em cima, ó. Então quando vocês tiverem que enviar para a gente essa tarefa, a gente quer que vocês enviem esse link e não aquele link que fica na barra do Internet Explorer, tá bem? Então fica logo abaixo do seu nome, ó. Tem o meu nome aqui, aí diz assim: endereço para acessar este currículo vitae. Aí tem aqui esse endereço, ó, que é o lattes.cnpq.br e todo esse número. Então você vai copiar essa informação e vai enviar pra gente, tá bom? Então essa vai ser a primeira tarefa. Então no final desse vídeo eu vou falar mais um pouco também sobre essa atividade. Então, nós temos aqui um menu onde eu tenho dados gerais, formação, atuação, projetos, produções, patentes e registros, inovação, educação e popularização de ciência e tecnologia, eventos, orientações, bancas e citações. Então, tudo que interessa ao mundo acadêmico é possível de se cadastrar aqui no nosso currículo Lattes, tá bem?
Então vamos conhecer o nosso primeiro item, que é dados gerais. Então em dados gerais, depois que você já colocou lá o seu e-mail, senha e o seu CPF, você pode cadastrar as demais informações. Que informações são essas? A sua identidade, o seu local de nascimento, o estado em que você nasceu, o seu título de eleitor, o título de reservista, o passaporte, todos os outros documentos que assim o sistema solicitar. Você pode cadastrar aí nesse item chamado identificação. Em dados gerais, identificação é o primeiro item do currículo Lattes. Depois nós temos o item endereço. No item endereço é possível cadastrar dois: o endereço residencial e o endereço profissional, ou seja, o local onde você atua. Bom, idiomas. É muito importante que vocês sejam sinceros, falem a verdade. Por quê? Porque digamos que eu sou uma universidade, eu estou atrás de um investigador que fale espanhol. Se você coloca aí que você fala, compreende, eu vou acreditar na sua palavra. Então só coloque se de fato você dominar o idioma, porque algumas universidades elas estão interessadas em você justamente por esse detalhe, você falar ou não determinado idioma. Prêmios e títulos, né? Então, se você tiver ganhado algum prêmio, né, ao longo da sua carreira, como melhor aluno na escola, ou melhor aluno na universidade, ou melhor artigo, ou uma premiação, há um espaço aí para você colocar o ano e para você descrever qual foi essa titulação. O que mais? Texto inicial do currículo. É esse texto que vai ser exibido lá no topo do seu currículo. Então, automaticamente, a plataforma Lattes já preenche, mas você pode adaptar, ou seja, modificar essa informação e colocar coisas que você acha mais importante ou mais relevante. É interessante que você faça um parágrafo onde você possa descrever as suas características, a sua formação e as suas intenções, caso você esteja aí em busca de uma posição acadêmica na universidade. Então coloque aí as linhas que você tem interesse ou as linhas que você atua, a sua formação inicial e continuada. Tá? Então são esses dados mais básicos aí que você vai colocar nesse pequeno parágrafo. E outras informações relevantes. Caso você queira introduzir algo que não tem aí um espaço, que é muito difícil, você pode colocar nesse espaço. Por exemplo, se você quiser informar que o seu diploma foi revalidado, você pode colocar lá. Se você quiser colocar que fez um intercâmbio durante a graduação de 3 meses nos Estados Unidos, né? Então pode colocar lá. Digamos que você é do turismo e já conhece 10, 15 países, então pode colocar lá essa informação que pode ser relevante para uma empresa de turismo, por exemplo, ou para um curso que queira alguém para ministrar que tem uma visão mais global. Essa pode ser uma informação importante também para esse item. Então assim fechamos o item dados gerais. Então vamos ao próximo item, que é formação. Então o que eu tenho aqui em formação? O primeiro item é formação acadêmica, titulação. Então vou preencher o quê? A minha formação de graduação. Então tem espaço tanto para colocar um curso concluído como um curso em andamento. Então posso preencher também a especialização, mestrado, doutorado, MBA, pós-doutorado, todos os cursos que eu tenha feito aí eu posso cadastrar. Tá? O segundo item, pós-doutorado ou livre docência. E o terceiro item, formação complementar, que seriam esses cursos que a gente faz de curta, média e às vezes até uma duração um pouquinho mais longa, como 120 horas, né, 200 horas de curso, há a possibilidade de colocar aí nesse item. E assim a gente fecha o item formação. No nosso próximo item nós temos aí atuação, ou seja, onde que você já atuou? Então muita gente diz assim, eu ainda não trabalhei em lugar nenhum. Mas, gente, você que é um aluno, que é um estudante, já fez estágio em algum lugar? De 1 mês, 2 meses, 3, 4, 6 meses? Isso é importante. Isso é experiência profissional. Então, vamos cadastrar também, tá certo? Então, primeiro item, atuação profissional. Onde que você já trabalhou? Onde que você já estagiou? Tá? Então, vamos preencher essa informação. Linhas de pesquisa. Então, caso você já esteja num projeto de pesquisa cadastrado, você pode colocar as linhas que você tem interesse ou que tem afinidade aí nesse item. Tá? Então, membro de corpo editorial. Isso vai ser mais para frente, quando você já for aí um pesquisador e você for convidado para
ser revisor, né, ou ser um consultor desse periódico. E aí, quando essa informação constar lá na revista, você vai poder cadastrar aqui que você é membro de um corpo editorial, né? Uma editora te convidou para que você faça parte aí como membro, né? Ou para revistas ou para livros, tá bom? Então, membro de comitê de assessoramento. Então, algum secretário, algum professor te convidou para você ser o assessor naquele projeto, naquela secretaria. Então, você pode cadastrar aí nesse espaço. O que mais? Revisor de periódico. Então, digamos que você recebe convites das revistas para revisar artigos. Caso eles encontrem você na internet e achem que você tem um perfil para rever aquele trabalho, ou tem uma expertise, ou seja, um conhecimento maior naquela área. Então, você vai poder cadastrar aí nesse item, tá? Então, o que mais? Revisor de projeto de agência de fomento. Então, digamos que a FAPEMA, ou a CAPES, ou o CNPq te chame para que você avalie os projetos e dê um aval. Diga se eles merecem ou não ganhar bolsas. Então, você pode cadastrar aí nesse espaço. Revisor de projeto em agência de fomento. Áreas de atuação. Então, quais principais áreas que você atua? Então, dentro da educação, qual a sua subespecialização? É tecnologias na educação? É história da educação? É sociologia da educação? Dentro da administração, é gestão de pessoas? É finanças? Então, você vai descrever aí quais as suas áreas de atuação. Próximo item, nós temos aqui o item de projetos. Tá? Então, nós temos diversos tipos de projetos. O projeto de pesquisa, aqui onde você tem como intuito descobrir respostas para um problema. Tá? Então você, juntamente com um professor orientador, vão estabelecer um problema a ser investigado, vão a campo coletar dados ou vão na literatura e vão ter respostas para esses problemas. Então vão desenvolver aí pesquisas. Podem ser financiadas ou não. Tá? Então, projetos de pesquisa. Depois, projeto de desenvolvimento tecnológico, mais voltado aí para as engenharias, para a computação, né? Então, vão desenvolver aí algum produto na universidade, vão combinar o conhecimento técnico com o conhecimento científico. E aí, podem preencher aí os dados desse projeto nesse espaço. Projetos de extensão, muito comuns aí na área da saúde, na área da educação, onde você pretende o quê? Levar informações para a comunidade. Então você vai poder preencher aí os dados do seu projeto de extensão. Outros tipos de projeto. Eu desenvolvo um projeto lá na minha comunidade, que não tem a ver com a universidade, mas com a minha comunidade. Então aí é um espaço perfeito para preencher esses dados. Tá? Então vamos dar continuidade agora aos outros itens do nosso currículo Lattes, mas no nosso próximo vídeo. Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao cadastramento do nosso currículo Lattes, no nosso primeiro módulo aqui do curso Discente Pesquisador. E nessa parte a gente vai agora trabalhar o item Produção Bibliográfica. Então esse é o item mais extenso do nosso currículo Lattes. Por que ele é o mais extenso? Porque ele tem aí um conjunto muito grande de informações, tá? Então vamos ver esse vídeo no nosso próximo link, tá certo?